Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Semana dos Seminários. Em cada diocese estão a ser promovidas iniciativas para dar a conhecer as casas de formação para o sacerdócio e conhecer o percurso que é proposto na atualidade. Um setor que é coordenado em Portugal pela Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, onde é secretário o Padre José Alfredo, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado, Padre José Alfredo, por estar neste programa, quando decorre, de facto, esta Semana dos Seminários. O objetivo essencial desta iniciativa, para todas as dioceses, é dar a conhecer, é divulgar essas casas de formação? Sim. Por um lado, dar a conhecer como funciona o seminário, pedir às pessoas, naturalmente, oração pela vocação de cada seminarista, e muitos surgem das comunidades cristãs de cada diocese, e também pôr as pessoas em sintonia com o que são as necessidades materiais das próprias casas, das próprias instituições, pedindo que juntem à oração também algum contributo material para que, de facto, a vida das casas se possa manter e acontecer. O Padre José Alfredo é também reitor do Seminário Maior do Porto, não é? Sim. E aquilo que se vai apercebendo, acredito que as comunidades cristãs tenham uma ideia próxima do que é a vida do seminário hoje. A opinião pública também o tem? Ou há um desconhecimento? Eu creio que há um desconhecimento que algumas vezes até gera algum preconceito, não é? Entendem o seminário ainda numa linguagem muito do passado, mesmo pré-conciliar, e não têm uma visão clara e naturalmente também uma visão esclarecida de como funcionam hoje as casas de formação dos seminários. Apesar de, como dizia, muitas comunidades terem alunos que saem do seu seio, que estão no seminário, que sempre dão um testemunho e uma imagem do seminário. Mas, naturalmente, com o desenvolvimento que tem tido nas últimas décadas, muitas pessoas estão longe de entender e de compreender o seminário como uma casa de formação integral, de diálogo com a sociedade, com as estruturas de formação académicas e tudo isso. De que forma é que isso se concretiza, por exemplo, no Seminário Maior do Porto? Nós procuramos ter uma presença também junto das comunidades, ou seja, muitos dos formadores dos seminários colaboram pastoralmente com essas comunidades. Não raras vezes chamamos os párocos e os orientadores de estágio a estarem connosco, a tratarem alguma temática que diga respeito à formação dos alunos. E, concretamente, no Seminário Maior do Porto, nós temos associado um museu de arte sacra e arqueologia e que não raras vezes convidamos as paróquias, as comunidades a irem visitar, e é sempre a possibilidade de juntar à visita do museu, depois a visita também à própria casa onde os alunos vivem, não é? E isso significa um conhecimento interior e profundo do espaço onde uma boa parte dos alunos vivem o seu tempo. Aquela ideia do seminário com, enfim, 4 paredes e num ambiente fechado é de outros tempos, acredito. De que forma é que essa formação integral é proposta a quem se candidata a ser sacerdote? Nós procuramos, e creio que isso é uma prática de todos os seminários, ter na própria vida do seminário, sendo que a parte académica é feita na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, mas depois cada seminário tem formação complementar, a música, a dimensão psicossocial, artística. Portanto, significa receber pessoas que vêm de fora, dos seus ambientes profissionais e técnicos, e que dão esse contributo. De facto, muitos seminários ainda funcionam em edifícios antigos, não é? Que pertencem à história da Igreja, mas de facto a mentalidade, a formação, o empenho, o compromisso com o mundo é perfeitamente em sintonia com aquilo que nós vivemos hoje. Antigo é só mesmo o edifício? É só o edifício. E que também tem muitas vezes esse poder de atração sobre as pessoas, porque ajuda a compreender de facto a história da Igreja nos últimos séculos. E isso é importante. Mas o próprio espaço necessita ser renovado para permitir uma nova formação?
Sim, sobretudo aquilo que são os espaços sociais e os espaços comuns. A formação espiritual, o convívio, o sítio onde as pessoas leem jornal, tomam café, conversam. Isso há uma sensibilidade grande mesmo das equipas formadoras e dos reitores, no sentido de tornar esses espaços, de facto, areópagos modernos, não é? Onde as pessoas possam estar em contacto com as notícias, com os programas, com o que é a internet, o que é a comunicação escrita. Portanto, há essa preocupação, sendo que muitos edifícios não é possível mexer completamente, mas aí também se privilegia o que é muito que o seminário tem de casa, não é? De família, onde cada um tem a sua privacidade, onde possa ter as suas coisas, os seus livros, os seus objetos pessoais e também a sua intimidade. Isso procuramos privilegiar e também cuidar. Sobre os aspectos formativos, há um documento novo do Vaticano que deixa pistas muito concretas. Nós já lá iremos a essas propostas que são feitas. Pedia-lhe, antes que nos informasse sobre números acerca dos seminários em Portugal. E estamos agora a falar sobretudo de números, não de quem se candidata a partir de terras e idades, mas sobretudo já em tempos da faculdade. Sim, nós teremos cerca alunos dos seminários maiores, à volta de 250 alunos. Né? Em todas as dioceses de Portugal? Em todas as dioceses de Portugal. Portanto, isto são números do ano letivo 2016-2017, são números que foram transmitidos na reunião anual dos reitores, que aconteceu em fevereiro de 2017. Entretanto, houve a mudança da presidência da Comissão, que passou do Sr. Dom Virgílio para o Sr. Dom António Augusto Azevedo. Portanto, estes números foram transmitidos lá nessa reunião dos reitores de todos os seminários de Portugal. Portanto, é um número redondo. É natural que este ano mereça ser um ajuste, mas ainda não foi feito, até porque o ano letivo também, tendo iniciado em setembro, é sempre algum... E aqui é importante também juntar que contamos nestes números os alunos dos seminários Redemptoris Mater, que funcionam em Portugal em 3 dioceses, Porto, Lisboa e Beja. Esse número indica que tendência, crescente ou decrescente, no número de seminaristas? Há uma certa estabilização nos números. De facto, os anos 80 e 90 e o início do século XXI, notou-se uma ligeira quebra nas vocações. Portanto, esse número está estabilizado e que, curiosamente, lido com o número das ordenações, também dá um indicador interessante, que é não serão necessárias tantas vocações, digo assim de uma forma simplista, para atingir um objetivo final, que é de que todas as dioceses e em cada ano haja ordenações. Não é? Portanto, e este número, esta estabilização depois da queda do número de vocações, lido com a linha das ordenações, tem dado um número interessante de estabilização deste processo. E que para nós é interessante, sobretudo acrescentando a estes números aquilo que nós chamamos as vocações adultas. Não é? Cada vez mais aos seminários chegam pessoas que pedem para ser acompanhadas, para fazer o seu discernimento vocacional e que vêm do mundo do trabalho, digamos assim, já numa idade mais avançada, 30, 35, 40 anos, e que tem ajudado a estabilizar essa linha. Em todo caso, o número de ordenações é insuficiente para as necessidades que é necessário prover. Eu também costumo dizer que é insuficiente se nós o compararmos em paralelo com o passado, não é? Que dioceses que ordenavam nos anos 50 e 60, 20, 30 alunos por ano, não é? 30 ordenações. Naturalmente, lido em comparação com esses números é insuficiente. O que nós notamos também é que a realidade pastoral, da assistência do sacerdote a várias comunidades também mudou. Não é? O desenvolvimento da sociedade em termos de comunicação móvel, de comunicação escrita, isso possibilita outro tipo
de cuidado com as comunidades que no passado não existia. Confere um outro perfil ao sacerdote? Exatamente. E é importante nós não ficarmos, digamos assim, presos à matemática dos números, mas introduzir nos números, que é sempre importante fazer essa contabilidade, mas introduzir novas dimensões e novas potencialidades que a sociedade hoje oferece. Um grande desafio é perceber, de facto, também esta mobilidade, pelo menos no nosso país, de muitas pessoas que deixaram o interior e que se fixaram no litoral, e perceber se a nomeação das pessoas acompanhou esse ritmo. Ou se, às vezes acontece termos um sacerdote que tem 3 ou 4 pequeninas comunidades, mas de 500, 600 almas, como se dizia no passado, ao passo que um sacerdote pode ter ao seu cuidado uma paróquia com 20, 30, 40 mil pessoas. Não é? E perceber nas zonas mais urbanas. Outro indicador que interessa, por certo, analisar é a concentração da formação. Não são todas as dioceses que têm o seu seminário em funcionamento, está em poucas dioceses em Portugal. Isso é positivo ou negativo? E creio que, para informarmos também, é Braga, Porto, Lisboa... E Évora. E Angra. Eu creio que às vezes a nossa linguagem também peca por não ser muito precisa. Ou seja, não são só essas dioceses que têm seminário. Portanto, nenhuma diocese em Portugal acabou com o seu seminário, fechou o seu seminário. O que é que mudou então? O que acontece é que a formação, digamos assim, filosófica e teológica está concentrada, essa formação superior está concentrada, de facto, nessas dioceses. Agora, cada diocese de Portugal mantém o seu seminário, tem o seu reitor, e que muitas vezes acompanha estruturas prévias ao seminário maior, a essa formação superior, que é a pastoral das vocações, o pré-seminário, o seminário menor, uma realidade que acontece em algumas dioceses agora, o seminário em família. Portanto, mas essa estrutura do seminário não acabou em nenhuma diocese. As dioceses, muitas vezes por questões, como falávamos, do número, de não conseguirem formar os seus próprios alunos maiores, é que os enviam para algumas dioceses mais centrais, Porto, Braga, Lisboa e Angra, onde isso possa acontecer de uma forma mais equilibrada, porque, obviamente, em muitos cursos, e especificamente no curso de Teologia, a componente comunitária, a capacidade de ter interlocutores para discutir a teologia, para discutir a filosofia, é absolutamente indispensável. Não é? É a qualidade académica do curso que se quer garantir também? Sim, até uma gestão de recursos humanos em termos de professores, de equipamentos, de tudo isso. E muito, como dizia, porque é importante a capacidade crítica, e isso só se consegue, de facto, tendo uma turma do primeiro ano ao sexto ano, não é? Com 10 ou 15 ou 20 alunos. Não é? Não se consegue formar um aluno de teologia sozinho, num diálogo apenas com o professor. Olhando o recrutamento, enfim, esse ponto inicial para uma caminhada de formação para o sacerdócio, que desafio é esse que é colocado por um novo estilo que é o seminário em família? Portanto, eu falo disso como uma realidade, digamos assim, que sei que existe, particularmente na diocese do Algarve. Creio que a Laria Fátima também. Sim, mas pronto, eu também estou há pouco tempo na comissão como secretário. Algumas realidades nós só ouvimos, sim. assim depois interessa aprofundar. Que surge exatamente de uma constatação que significa que nas idades mais iniciais, não é, da adolescência e até da juventude, encontramos muitos sinais de vocação em muitos adolescentes e jovens, mas muitas vezes há a resistência da família em abrir mão, digamos assim, do membro mais novo da família para que vá para um seminário, para que vá para mais longe. E então existe muito essa realidade de acompanhar o adolescente e o jovem no ambiente familiar, e que muitas vezes significa convidar o próprio e até a família a vir ao seminário, a estar, porque também temos consciência de que muito da vocação não acontece só entre o seminário e o candidato, mas acontece muito entre o seminário, o candidato e o seu contexto familiar e paroquial, e é cada vez mais essa complexidade que importa abordar e tratar. E essa não é a condição,
quem quer ser sacerdote, estar próximo da família, estar próximo de um ambiente, enfim, de uma comunidade, não é condição para garantir o que pede esse tal documento sobre a formação que foi, entretanto, divulgado, a maturidade psíquica, sexual e afetiva que é necessária. Sim, naturalmente. E isto para apresentarmos também esse documento. Portanto, A Ratio. Chama-se Ratio Fundamentalis, Exatamente. o nome latino, que indica o percurso formativo que deve ser proposto. Sim, trata um bocadinho dos aspectos teológicos, do que é a vocação, a identidade do sacerdote, muito para o desafio que a Igreja vive hoje, em sintonia com o anúncio do Evangelho, na alegria, no realismo, como indica o Papa Francisco. Esta Ratio já é uma segunda edição, poderíamos dizer assim. O primeiro documento é dos anos 70. Depois desse primeiro documento, muitas conferências episcopais nacionais produziram a sua própria Ratio nacional, assim chamada. E agora a Congregação para o Clero é que desde 2014, 2015, vem trabalhando este tema. Porque importa também dizer que o tema dos seminários, durante muito tempo, no Vaticano, era tratado pela Congregação para a Educação Cristã. E só mais recentemente, até por muitas situações complexas que tem vivido a vida sacerdotal, a Congregação para o Clero assumiu esse tema. Como é que se consegue essa tal maturidade, então, que é pedida? Consegue-se atendendo a muitas circunstâncias que os jovens que chegam ao seminário vivem. Nós não podemos ter a pretensão de que alguém chegue ao seminário em estado puro, não é? Que tenha uma família perfeita, que tenha o seu crescimento humano, afetivo e sexual acabado. Portanto, hoje em dia isso não é mais possível. Mas o seminário é o local ideal para o conseguir? Algumas vezes é, outras vezes não é. E aos formadores é pedido essa capacidade de acolher, de compreender a pessoa e depois também de a poder orientar, ou na vida sacerdotal, ou então dizer que, de facto, a sua estrutura humana, a sua intenção, a sua motivação não passa pelo seminário. Mas eu isso julgo importante nós compreendermos, não é? O seminário não é um espaço, digamos assim, onde recebemos pessoas perfeitas. Recebemos pessoas com um contexto familiar. E nós hoje sabemos que muitas famílias estão desestruturadas e estão com muitos problemas, com muitas dificuldades, e os nossos alunos vêm desses ambientes. Não é? Isso depois pode-se repercutir no sacerdote? De que forma? Pode-se, se de facto o próprio não se reconhecer no seu próprio percurso, não é? Não se reconhecer no próprio ambiente familiar que viveu. Não é? Se não trabalhar essas dimensões, se não for depois também um contributo para o crescimento da sua própria família. Não é? Este tema da maturidade afetiva, psíquica e sexual tem que se relacionar com enfim, casos que conhecemos há poucos dias ou que vieram a público, nomeadamente sobre a paternidade de alguns sacerdotes, ou de um sacerdote em específico. Que problema é esse para a Igreja Católica em Portugal? Nós colocamos-nos sempre numa perspectiva, no seminário, como uma perspectiva formativa. E as equipas formadoras têm a noção clara de que não são os únicos intervenientes na formação das pessoas, não é? E nós procuramos, de facto, que as pessoas tenham relações equilibradas, não é? Que vão à casa, à família, que vão aos seus grupos de jovens, aos seus grupos paroquiais, não é? E sabemos que os grupos paroquiais são mistos, não é? Tem rapazes e raparigas. Procuramos que seja uma formação o mais natural e normal possível. Complementado com isso, há naturalmente o trabalho feito com o diretor espiritual, que é um trabalho de intimidade, onde a pessoa pode abrir-se, digamos assim, no que é o conhecimento de si, da sua afetividade, da sua sexualidade, de toda essa problemática. E depois é importante também sublinhar isso. Hoje todas as equipas dos seminários têm a colaborar consigo pessoas especializadas na área da psicologia, na área da psiquiatria,
e casos, digamos assim, que mereçam essa atenção e esse cuidado, naturalmente são tratados aí também. Acontecem estes casos então porquê, na sua opinião? É o celibato que está em causa? Pode ser o celibato que esteja em causa? Não creio que seja o celibato que esteja em causa, pelo menos da parte formativa, não é, e formadora e do próprio. Não é? O próprio, quando assume a ordenação e assume o celibato, assume de forma consciente, não é? E livre, diz isso, escreve isso. Claro que o celibato está posto em causa pela nossa sociedade de muitas formas, não é? Às vezes por preconceito, porque não entende, porque não aceita, às vezes porque há estas dificuldades em o cumprir, não é? Mas da parte formativa, creio que não. Esses casos muitas vezes acontecem e poderão voltar a acontecer, certamente, no nosso contexto, noutros contextos, muitas vezes porque a vivência da dimensão presbiteral e ministerial ainda está, digamos assim, a adaptar-se às novas realidades em que um jovem sacerdote muitas vezes vive, que é deslocado do seu ambiente, mesmo de seminário, que tem que assumir uma nova comunidade, conhecer pessoas, não é? E aí, claro, muitas vezes, num esforço de integração e até de ser reconhecido e aceito pela comunidade, pode haver alguma imprudência, não é? Os documentos falam às vezes nisso, não é? De que as relações tenham sempre esse toque de prudência, não é? Da devida distância em relação a tudo e a todos, não é? Não queremos dizer o que fazer neste caso em concreto, mas diante destes casos, o que é que interessa fazer para os resolver? O importante é sempre atender à circunstância de cada pessoa, não é? Conhecer as razões, as motivações porque aconteceu, perceber se foi um episódio, não é? Ou se é uma coisa mais permanente, não é? E isso pode ajudar ao desenlace, digamos assim, da situação e, naturalmente, agir com atenção e com cuidado com o próprio e com as outras pessoas envolvidas. Não é? Não podendo esquecer que uma situação dessas depois faz acontecer novas realidades e que é preciso atender também. Para uma resposta muito breve, o que é que pede às comunidades nesta Semana dos Seminários? O que é que interessa que cada comunidade tenha em atenção? Eu costumo dizer aos nossos alunos lá no Porto que eles tenham a atenção de que as pessoas rezam por eles, não é? E para nós a oração é um elemento muito importante. O que pedimos às comunidades, naturalmente, é que junto com a oração, que é publicada nos materiais produzidos este ano a pedido da Comissão pela Diocese de Angra, que as pessoas leiam os materiais, rezem a oração, façam a vigília de oração que está proposta e depois que pensem que por detrás dessa intenção há sempre um rosto, há sempre uma pessoa, há sempre uma história. Alguns eles conhecem, não é? São da comunidade deles, mas a maioria não tem alunos no seminário das suas comunidades, que pensem na vocação como algo pessoal, não é? Não como algo, digamos assim, distante e impessoal, mas que pensem dessa forma e é o que pedimos às comunidades. Fica esse desafio então para cada comunidade. Os materiais, por certo, que estão distribuídos e estão também publicados online em muitos meios. Muito obrigado, Padre José Alfredo, por ter estado aqui no programa Eclésia nesta Semana dos Seminários. Mais logo, acompanhe-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.